O regime conseguiu o que queria. Tornaram o presidente Bolsonaro inelegível para sempre. O presidente Bolsonaro está inelegível por nova decisão do Alexandre de Moraes até 2060. Bolsonaro estará inelegível até os 105 anos de idade. Era exatamente isso que o regime queria. Moraes manda comunicar TSE sobre inelegibilidade de Bolsonaro. Eu sempre disse. É por isso que eles criaram esse processo da farsa da trama golpista. Esse processo teve uma finalidade, desde o início, tornar o presidente inelegível e eliminá-lo do mundo real. A finalidade desse processo não era só tirar o presidente Bolsonaro das urnas, mas sim tirar o presidente Bolsonaro das ruas. O processo criminal torna o condenado inelegível por muito mais tempo do que uma simples inelegibilidade do TSE, por uma cassação, por uma improbidade administrativa. Porque o processo criminal deixa o condenado inelegível pelo tempo da condenação. E após cumprir a condenação, então há 27 anos é a condenação, extinta a punibilidade, cumpriu os 27, fica inelegível mais 8. E além disso, você não está nas ruas, então o condenado não está em via pública, não tem celular e sequer consegue fazer um sucessor. Então a melhor forma de você eliminar o seu opositor político é por meio do processo criminal. É assim que as ditaduras modernas estão fazendo. Você dar um tiro na cabeça do teu opositor político é muito caro politicamente. E tentaram matar o presidente Bolsonaro com uma facada em 2018. Não conseguiram. Criaram, então, um processo criminal. É aquilo que se chama lawfare. Ou seja, o que é lawfare? É você utilizar do processo criminal para eliminar o seu opositor político. Foi exatamente isso que fizeram e conseguiram. Agora, o presidente Bolsonaro não está nas ruas, não tem celular, está incomunicável e não estará nas urnas por essa decisão em 2026, não conseguindo até mesmo fazer um sucessor. O regime conseguiu o que queria. Tá, mas você se pergunta, não tem mais o que fazer? Tem. Tem uma última chance jurídica agora. Juridicamente, só existe mais uma chance. Revisão criminal. A revisão criminal é uma ação que visa pedir a anulação do processo quando houver algum vício processual, que temos vários, né? Nulidades, temos a dar com o rodo aqui. E também havendo uma prova nova. A única chance agora, gente, juridicamente falando, do presidente Bolsonaro é uma revisão criminal. A última chance. A revisão criminal, segundo o regimento interno do STF, ela é julgada pelo plenário. Só que o relator é da segunda turma. Então, ingressando a defesa com uma revisão criminal contra uma decisão da primeira turma, o relator será da segunda turma, por sorteio. Havendo uma relatoria, a revisão criminal é julgada pelo plenário. É a única chance jurídica do presidente Bolsonaro. Ganhando a revisão criminal, maravilha, anulou o processo. O legal da revisão criminal é que cabe liminar. Então, por exemplo, se cai para um bom relator, e o relator tem coragem de peitar o sistema e o regime, ele pode dar uma liminar suspendendo os efeitos da condenação. Dando essa liminar, suspendendo os efeitos da condenação, o presidente Bolsonaro é colocado imediatamente em liberdade, porque todos os efeitos da condenação e do trânsito em julgado são suspensos, tá? Pela liminar. Agora, negando a liminar, a revisão criminal corre normalmente até o julgamento pelo plenário. Ganhando a revisão criminal, assunto superado, acabou a farsa da trama golpista, anula todo o processo. Perdendo a revisão criminal, não há mais recurso, não há mais o que fazer juridicamente. Por isso eu digo, a princípio, olhando com os olhos da racionalidade, a única chance do presidente Bolsonaro seria realmente a anistia. Então, juridicamente, nós temos ainda a possibilidade da revisão criminal, com certeza a defesa do presidente fará. Não dando certo a revisão criminal, só resta a anistia. Ou, eventualmente, um presidente de direita em 2027 indutar
o presidente Bolsonaro. Mas o que eu quero mostrar para vocês também é essa aberração jurídica aqui. Vejam, todo mundo sabe que ontem, vejam só isso daqui, todo mundo sabe que ontem o ministro relator dessa farsa da trama golpista, Alexandre de Moraes, declarou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado? Trânsito em julgado é, acabou o processo. A gente chama o fim do processo de trânsito em julgado. Não cabe mais recursos, então não cabem mais recursos. Transita em julgado o processo. Significa inicia a execução de pena. Tá? Ontem, o Alexandre de Moraes declarou o fim desse processo. Só que ele declarou o fim desse processo antes do fim. Por quê? Porque ainda cabíveis recursos. Ainda estava no prazo para embargos infringentes e embargos de divergência, que tem prazo de 15 dias. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: não será cabível, é sempre assim, né? É sempre exame de futurologia, né? O presidente Bolsonaro pode fugir, vou prender. Sempre assim, né? A decisão veio assim: não será admitido embargos infringentes. A defesa nem fez o embargos infringentes, olha só, ainda estava no prazo. A defesa não tinha nem feito ainda o recurso de embargos infringentes. O ministro vem e disse assim: como não será cabível embargos infringentes, eu já declaro o fim do processo. Como assim? Como não será cabível? A defesa ainda nem fez o embargos infringentes, ainda está no prazo. Aqui está a aberração jurídica dessa decisão. A decisão do ministro é o seguinte: como houve só uma divergência, então são 5 ministros na primeira turma, só o Fux divergiu. Ele diz o seguinte: como só tem uma divergência, e o entendimento do tribunal, prestem bem atenção nisso, o entendimento do tribunal é que para que seja cabível embargos infringentes precisa de pelo menos 2 divergências, não será cabível o embargos infringentes. Sendo assim, como não será cabível, eu já termino o processo aqui. Gente, isso não pode ser assim. Isso não pode ser assim por quê? Porque para você declarar o fim de um processo, tem que esgotar o julgamento de todos os recursos. O julgamento. Então o recurso não foi nem interposto. O recurso não foi nem feito. O ministro disse que não seria cabível. O ministro, então, durante o prazo para recurso, antes da defesa interpor o recurso, ele declara o fim do processo, declara o trânsito em julgado e manda o presidente cumprir pena. Onde está o grande erro aqui? O grande erro aqui é que enquanto couber recursos, o processo não terminou definitivamente. Então, não pode dizer ter que iniciar o cumprimento da pena, ter o trânsito em julgado. O que aconteceria se fosse correto? Se esse processo fosse um processo jurídico e não político, o que deveria acontecer? Tá? No mundo ideal, na Suíça, deveria ser o seguinte: então, prazo ainda para embargos infringentes. A defesa faz os embargos infringentes, tá? Vai para o ministro relator. O ministro relator vai lá e decide: inadmissível embargos infringentes. Aí ele vai e decide: não cabem embargos infringentes, porque só teve uma divergência. E daí? E daí que dessa decisão do ministro cabe ainda mais um recurso para o plenário, que se chama agravo regimental. Ou seja, não era cabível só o embargos infringentes. Ainda tinha possibilidade de vários outros recursos. Aí, se o ministro não admitisse os embargos infringentes, caberia agravo regimental para mandar para análise do colegiado. Indo para análise do colegiado, e o colegiado mantendo a decisão do ministro, dizendo não ser cabível embargos infringentes, caberia embargos de declaração. Julgando embargos de declaração, aí não tinha mais recursos a fazer. Passando o prazo, tá, da decisão, aí sim, certidão de trânsito em julgado. Se eles aguardassem a regra do jogo, se eles respeitassem todos os prazos, esse caso não terminaria em 2025. O que eu sempre disse. Eu sempre disse isso. Se voltarem nos meus vídeos, verão, eu sempre falei: se os prazos recursais forem respeitados, esse processo não termina em 2025. Esse processo só termina em 2026. Eu sempre falei isso. E é verdade. Vejam, 15 dias por embargos infringentes. Inadmitindo embargos infringentes, caberia agravo regimental.
vai para o colegiado analisar, tá?